não desincentivo ninguém a questionar. Eu incentivo que questione. O Chesterton, ele dizia que a melhor maneira de você lidar com alguém que é cético não é dizendo pra ele não duvidar, mas é levando-o a duvidar até da sua própria dúvida. Eu até entendo quem pode acusar de ser uma visão um pouco ingênua, talvez eu esteja sendo ingênuo mesmo, mas eu acredito que a busca honesta por resposta levará a respostas verdadeiras, ou pelo menos mais verdadeiras do que as que você tem agora. A investigação, a busca, isso são coisas boas mesmo. E aí que vem o negócio. Crise de fé, ela não é exatamente um problema. Quer dizer, a crise de fé é um problema, mas a dúvida, ela não é um problema. O Tim Keller falava que um crente sem dúvidas é como um corpo sem anticorpos, né? Então, você precisa das dúvidas para fortalecer a fé até. Mas, quando você tá numa crise, que aí é quando a dúvida ficou tão forte ao ponto dela tá quase na mesma força da fé, é aquilo que o Tim Keller também fala, que é um sistema alternativo de crenças. Você tem uma crença, você tem um sistema alternativo, eles estão numa disputa quase igual. Nesse momento, tá tendo um conflito aí. Mas esse conflito não é necessariamente entre o Deus verdadeiro e um Deus falso que tá tentando quebrar a sua fé. Frequentemente, isso é um conflito entre quem Deus é e quem você pensava que Deus era. E nesse sentido, é muito bom duvidar do Deus que você pensava que era, porque é melhor você ficar com Deus que é. Então essa história de Jó, por exemplo. Jó, ele achava que Deus era de um jeito, e a crise dele foi quando ele começou a descobrir que Deus era de outro jeito. Em nenhum momento da história de Jó, ele tá conhecendo menos a Deus. Ele só tá largando o Deus que não era Deus. Então por isso que no fim ele pode dizer, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, porque agora ele tá tendo um encontro com Deus verdadeiro. Algumas pessoas param no meio desse caminho, e elas param no meio desse caminho porque às vezes elas não concedem ao novo sistema de crenças o mesmo rigor com o qual ela tratou o sistema que ela já tinha. Se fosse só uma questão racional, essa discussão já tinha acabado, porque essa disputa ela tem milhares de anos. Se fosse só racional, se tivesse um argumento que é a bala de prata, todo mundo já tinha ido para um lado ou para o outro. Não é só racional, passa pelo coração, passa pelas inclinações, passa pelos amores, os afetos que a gente tem. Tudo isso tem que estar muito firme na nossa cabeça quando a gente vai lidar com essas nossas crises, né, e com as nossas dúvidas. Se eu tive contato com conteúdo que me fez duvidar a respeito da fé que eu tinha sobre a escritura, eu devo ir atrás para descobrir qual é que é. Mas eu devo entender também que o cristianismo tem 2000 anos e as pessoas mais inteligentes da história já defenderam e já atacaram o cristianismo, porque tem os mais inteligentes dos dois lados, né? E continua aí, entendeu? Então eu falo, olha, alguma coisa tem aí, eu posso estudar de coração aberto, de mente aberta, e posso encontrar a realidade da fé em Jesus, né?